Olá pessoal, Deus abençoe vocês, seus lares, suas famílias. Vai abençoar poderosamente o lugar onde você está agora, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar vocês a estarem se inscrevendo nos nossos canais. O método de reflexão está na plataforma do TikTok e também na plataforma do YouTube. Então você ativa aí as notificações e você é sinalizado quando sair conteúdo novo, tá bom? Pessoal, eu peço muito o apoio de vocês a estar compartilhando o nosso conteúdo, a interagindo, comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião, concorda, não concorda, para acrescentar mais aí, porque esse aqui é um momento de aprendizado. Esse aqui é o momento que aprendemos aqui, o momento de reflexão é um momento que nós trazemos diversos temas e aprendemos à luz da palavra de Deus. Um objetivo também que esse aprendizado, esse momento de reflexão, venha alcançar mais pessoas. E é esse ponto que eu conto muito com o apoio de vocês, a estar compartilhando aí o nosso conteúdo, tá bom? Pessoal, e é claro, eu não posso deixar de falar da Gata Eudora Personalizados. Gata Eudora Personalizados é você transformar uma ideia em um produto incrível. Canecas, almofada, quebra-cabeça, relógio e muito mais. É personalizável. Você, o que você faz? Como assim, Sandro? Como assim? Bem fácil. Para abreviar tudo que eu falei, você pega a câmera do teu celular e aponta para esse QR Code aqui, tá vendo? Esse QR Code ele vai direcionar para o Instagram do Gata Eudora Personalizados. Aí você vai entender na prática o que eu estou falando. Pessoal, estamos na época do Natal. Você quer presentear alguém? Dá uma passadinha lá na Gata Eudora Personalizados, dá uma olhadinha antes. Eu tenho certeza que você vai ver algo ali que vai tocar no teu coração e você vai querer presentear. Lembrando que a Gata Eudora Personalizados personaliza pensando exclusivamente, especificamente em você, tá bom? Então vamos lá, pessoal. No vídeo anterior nós trouxemos a ótica cessacionista, e hoje nós vamos trazer a outra ótica. Lembrando que a ótica cessacionismo é uma posição teológica dentro do cristianismo que defende que alguns dons do Espírito Santo, principalmente os milagrosos, cessaram após a era apostólica. Foi do vídeo anterior que nós fizemos. Hoje nós vamos trazer a ótica continuista ou continuacionismo. O que é continuacionismo ou o continuismo? É a posição teológica, a visão que afirma que todos os dons do Espírito Santo continuam ativos e disponíveis para a igreja hoje, principalmente para aqueles que têm Deus dentro de si, o Espírito Santo habita dentro dele, exatamente como no período apostólico. Então o continuismo ensina os dons espirituais que eles não cessaram, entre eles línguas, profecia, palavra de conhecimento, curas e milagres, interpretação de língua, ou seja, o Espírito Santo continua agindo na mesma forma que no livro de Atos. Okay? Essa é a ótica continuista, que é o que nós vamos ver à luz da palavra de Deus hoje. Vamos lá. Então assim, pessoal, a questão entre cessacionismo e continuismo, ele sempre girou em torno dessa pergunta. Os dons espirituais, especialmente os sinais, milagres, curas e profecias, cessaram com os apóstolos ou continuam vigentes na igreja hoje? Ou no povo de Deus hoje? Ou seja, os milagres, ok? Então, a ótica continuista afirma: mesmo Espírito que se moveu em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, continua se movendo na igreja hoje, século 21. A igreja aqui que eu estou falando não estou me referindo ao templo, especificamente. Estou falando a igreja, à luz da palavra de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo é constituído por membros e nós somos membros desse corpo. Individualmente nós somos templo.
ok? Então a igreja, ou seja, pessoas reunidas em Cristo Jesus, dependente do lugar, formam a igreja, formam o corpo, ok? Essa é a igreja que estamos se referindo aqui, o corpo. Ou seja, sobre essa terra, eu gosto de frisar muito bem isso, pessoal. Sobre essa terra, sobre esse planeta, tem pessoas em Deus, em Cristo Jesus. Todas essas pessoas, vocês, eu, todos nós fazemos parte desse corpo, que é a igreja. Okay? É que tem pessoas, pessoal, que acham que a igreja é um templo, que a palavra de Deus não fala isso. Ela tá só frisada sobre o templo, e não é isso. Pessoas, grupo de pessoas em Cristo Jesus são igreja. Então assim, vamos lá para o primeiro ponto. Então, o mesmo Espírito que se moveu em Atos dos Apóstolos continua se movendo na igreja do século XXI. E isso não é emoção, é Bíblia. Vamos lá. Exegese e fundamentação bíblica. O Espírito derramado para todos os tempos. Então vamos lá. Vamos para o livro de Atos, para começar aqui. Livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito. Atos, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, vamos lá. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Ok? Então, se o derramamento é para os últimos dias, e nós ainda estamos neles, o derramamento continua. Simples, né? E essa é a mesma palavra que está lá no livro de Joel. Capítulo 2, vamos dar uma olhadinha lá? Livro de Joel. Antigo Testamento. Capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Okay? Então, a expressão aqui, últimos dias, vem do original emerais, não se refere aos dias dos apóstolos apenas, mas a toda a era da igreja. Então, desde Pentecostes até a volta de Cristo. Se o derramamento é para os últimos dias, e nós ainda estamos neles, o derramamento então continua, ok? Então vamos lá. Segundo ponto, os dons são para toda a igreja. Já frisei aqui a igreja aqui que eu estou dizendo, né? Vamos lá para o primeiro livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É o que eu estava falando ali quando eu estava explicando o que é a igreja à luz da palavra de Deus. Paulo descreve variedades de dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, línguas, interpretação, dons de curar, operação de milagres. E a palavra dons aqui no original é carismata. Quase que não saiu. E quer dizer é a expressão da graça. E Paulo diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, vamos voltar um pouquinho aqui, que mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Então, a cada um
inclui toda a igreja, não apenas líderes ou apóstolos. Ok? Terceiro ponto. A ordem bíblica não é cessar, mas buscar. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, buscai aqui, no original, quer dizer dioquete, quer dizer perseguir com intensidade o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Se os dons tivessem cessado, o Espírito Santo jamais inspiraria uma ordem para buscar aquilo que não existe mais. Isso aqui é uma realidade. Então a ordem é clara: busquem, desejem, permitam que o Espírito se manifeste. Outro ponto, a profecia continua até a volta de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, 9 e 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Então, o cessacionismo, ele geralmente usa esse texto. Nós trouxemos esse texto aqui quando falamos do cessacionismo, para dizer que o perfeito já chegou, mas o significado de Paulo aqui é cristalino. Quando vier o que é perfeito, então cessarão. E quem é perfeito? A palavra perfeito aqui, ela vem do original, quer dizer teleion, significa plenitude, fim, consumação, não o fechamento do cânon. Então essa plenitude só acontecerá na volta de Jesus, conforme o apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios, capítulo 13, que é o que nós estamos, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então veremos a face. Ou seja, a visão continuista é a única coerente com o texto. Os dons durarão até vermos Jesus face a face. Ok? Outro ponto. A igreja primitiva pós-apostólica testemunhou os dons. Então, não é só Bíblia, a história confirma. Justino Mártir, século II, fala de cura e dons. Irineu menciona sobre profecias e milagres. Tertuliano também, ele relata línguas e revelações. Então, se tivesse cessado com João, por que todos esses testemunhos continuam? Porque o Espírito nunca parou. Então, com isso, como nós podemos fazer aplicação para hoje, pessoal? O continuismo não fala apenas do passado, mas do Deus que age no presente. Ele ainda cura, ele ainda fala, ele ainda liberta, ele ainda derrama dons. Vamos ser um pouquinho mais claro? Ele ainda cura porque ele é Jeová Rafá. Ele ainda fala porque suas ovelhas ouvem sua voz. Ele ainda liberta porque onde o Espírito está, há liberdade. Ele ainda derrama dons porque a igreja ainda precisa deles. Vamos colocar exemplos práticos? Vamos lá. Palavra de sabedoria que direciona. Quantas vezes em oração alguém diz exatamente o que você precisa ouvir? Isso não é um acaso. É doma, ou dom, manifestação do Espírito. Segundo exemplo, cura emocional e física. Testemunhos ao redor do mundo, em todos os continentes, mostram curas reais, não mágicas, mas milagres de um Deus vivo. Terceiro, profecia que confirma caminhos. Profecia bíblica não é adivinhação. É edificação, do original oikodomé, exortação e consolação. Nós temos aqui uma referência
no livro de 1 Coríntios também, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, quem já viveu uma palavra profética, verdadeiramente sabe disso. Ok? E com isso, pessoal, nós chegamos a qual conclusão? A conclusão é: o Espírito ainda sopra hoje. Então assim, Jesus disse, o vento, do original pneuma, sopra onde quer. Livro de João, capítulo 3, versículo 8, e diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Espírito não aprisionou sua obra no primeiro século, como diz a ótica cessacionista. Ele continua soprando, ele continua enchendo e ele continua capacitando. Ou seja, o Deus da Bíblia não é um Deus aposentado. É o Deus vivo que age hoje, agora e aqui. E, assim como nós refletimos, até face a face, quando estivermos com Jesus. Ok? Pessoal, essa é a ótica continuista, ou continuacionismo. É difícil essas palavras. Trouxemos a cessacionista e a continuista. E aqui nós finalizamos sobre esse assunto. E como eu falei desde o início do vídeo, é didático de aprendizado à luz da palavra de Deus, ok? Acredito que falou contigo, acredito que você aprendeu porque eu aprendi. Então faz o seguinte, veja um canal de bênção e compartilhe esse vídeo, mande para alguém. Conhecimento nunca é demais, pessoal. Por que o povo padece por falta de conhecimento? Porque não busca conhecimento. Então, seja um canal de bênção na vida de alguém, tá bom? Pessoal, comentários estão aqui. Coloquem a opinião de vocês, concordo, discordo, sou continuista, sou cessacionista, porque isso. Coloquem aí, pessoal. Coloquem a opinião de vocês. Eu prezo muito para que vocês venham estar aí expondo a ótica de vocês. Como eu disse, aqui nós estamos todos para aprender. Quem sabe o seu comentário é mais aprendizado. E também sugestão de temas, pessoal. Vocês que quiser sugerir um tema para que a gente venha trazer aqui à luz da palavra de Deus, porque tudo aqui é a luz da palavra. É a luz da palavra. Então, coloque aí nos comentários aí que nós trazemos aqui para momentos de reflexão para que venhamos aprender juntos. Tá bom, pessoal? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. O Senhor vem nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para ouvir a sua voz, para ouvir o Espírito Santo e para saber, e para não só saber, mas colocar em prática aquilo que Ele quer que nós façamos. Ok? Fiquem com Deus e aguardo vocês, pessoal, no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.